Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália da NDM Advogados e estou aqui hoje para explicar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados que as empresas precisam saber e aplicar na prática. Bom, esse vídeo então será dividido em duas partes porque a LGPD trouxe 10 princípios. Nós falaremos hoje de 5 deles e no próximo vídeo dos outros 5. Mas antes da gente iniciar por aqui, já aproveita para deixar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta semanalmente por aqui. Bom, começando pessoal, como nós já explicamos em vídeos anteriores, que nós vamos deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem, o principal objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é devolver para o titular o poder de controle sobre as suas informações. Então, isso tem que ficar muito claro no negócio de vocês para todos os colaboradores. O dado pessoal, ele pertence à pessoa física a quem ele se refere e não à empresa que está eventualmente realizando algum tipo de tratamento. Dito isso, a LGPD também trouxe alguns princípios, algumas diretrizes que vocês, todos da empresa devem compreender porque elas vão guiar, então, um tratamento de dados devido e de acordo com a legislação. Então, é por isso que não é só o jurídico que tem que entender dos princípios da LGPD. Na prática, todos os setores, como o RH, as vendas, o marketing, o sucesso do cliente, todos eles lidam com informações de pessoas físicas. Então, é evidente que todos eles também têm que saber as condutas adequadas. Então, além da boa-fé, que é o princípio que está inerente a qualquer tipo de relação, que vocês terão, seja na vida particular da pessoa física, seja no negócio, nós vamos apresentar, então, os 10 princípios da LGPD aqui para vocês. Começando pelo princípio da finalidade, que indica que as empresas devem realizar tratamentos de dados pessoais sempre com propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa, para tratar dados pessoais, já precisa ter determinado quais as finalidades, qual a destinação que será dada para essas informações pessoais. Então agora não é possível mais coletar dados para qualquer fim que a sua empresa entender como relevante no futuro. Para você solicitar uma informação, você tem que já ter um motivo, um objetivo determinado. Além disso, não se deve nunca desviar a finalidade do tratamento de dados pessoais que vocês já coletaram. Então, por exemplo, se eu coletei um e-mail, que é um dado pessoal, e informei para o titular que ele seria usado apenas como login na minha plataforma, eu não posso, no meio do caminho, depois que esse e-mail já está na minha base de dados, decidir que eu vou então vendê-lo para um parceiro, porque isso seria desviar a finalidade pela qual ele foi coletado. Então, se atentem às finalidades sempre específicas e determinadas. Bom, o segundo princípio da LGPD é o da adequação, que demonstra que os dados pessoais coletados devem ser compatíveis com as finalidades informadas ao titular. Então, pessoal, os dados que vocês coletam, eles têm que fazer sentido com o objetivo final. Então, por exemplo, se eu preciso de informações pessoais para emitir uma nota fiscal, eu só vou necessitar do nome, do CPF e do endereço do titular. Não há necessidade, não há justificativa, por exemplo, de solicitar a cópia do documento pessoal da pessoa física. Então, sempre façam esse juízo de valor, esse juízo de ponderação quando vocês forem tratar dados. Esse tratamento, ele é justificável? Ele é compatível? Se não for, não façam, interrompam esse tipo de prática, porque ela vai de encontro com o que a LGPD prevê. O terceiro princípio é o da necessidade, que indica que as empresas devem tratar o mínimo de dados possíveis para alcançar as suas finalidades. Então, se você consegue chegar a um objetivo pegando menos dados, solicitando menos informações pessoais, faça isso. A ideia é que quanto menos contato, melhor. Na prática, a gente vê que muitas empresas
pensam esse princípio como um ponto negativo, porque nós viemos, né, de uma cultura de quanto mais dados melhor, quanto mais informações mais eu forneço ao meu cliente, mas é importante ressaltar que quanto mais informações, mais risco o seu negócio corre, maior é a responsabilidade que ele assume. Então, para que assumir responsabilidade, inclusive em casos de incidentes, de invasões de hackers, por algo que não é estritamente essencial? Então, quando vocês se depararem com tratamento de dados, a nossa dica é sempre fazer uma pergunta. Esse dado, ele é realmente essencial para o meu negócio ou ele é apenas conveniente? Se ele for apenas conveniente, provavelmente a orientação é que vocês descartem essa informação e não façam esse tratamento. Bom, o quarto princípio da LGPD é o do livre acesso, que determina que os titulares têm direito a saber as informações que a empresa tem sobre eles de forma gratuita e facilitada. O direito, o princípio do livre acesso, ele é tão evidente que ele é reiterado, que ele aparece de novo no rol dos direitos dos titulares na LGPD. Nós temos uma lista dos direitos que os titulares podem solicitar do controlador de dados e ele aparece lá, o direito de acesso aos dados que a empresa trata sobre a pessoa física. Então, pessoal, isso mostra o quanto é importante que vocês tenham um canal de comunicação facilitado para que as pessoas físicas realmente façam essa requisição e o quanto é importante que vocês elejam encarregados de dados que de fato estejam disponíveis, para prover esse livre acesso na prática. Se você ainda não sabe o que é o encarregado de dados, não conhece as suas funções, nós temos um vídeo aqui no nosso canal tratando sobre isso e vamos deixar o link aqui embaixo para você conferir também. Além disso, voltando ao livre acesso, a LGPD estabelece que as empresas elas têm o dever de armazenar os dados em um formato que já favoreça o exercício do livre acesso. Então é muito importante que vocês verifiquem internamente se isso está sendo feito, porque essa prática é importante dos dois pontos de vista. Do usuário, do titular de dados, porque essa informação ela só vai ser válida se ela for compreensível para ele, Então não adianta nada você enviar relatórios complexos, cheios de códigos, tabelas que não vão passar a informação simples para ele das informações que você tem sobre essa pessoa. Do ponto de vista da empresa, é muito mais prático que vocês já armazenem no formato, para disponibilizar para o titular. Porque imagine só, se toda vez que uma pessoa física fizer uma solicitação para sua empresa, você tiver que parar a sua operação para buscar dados, em todas as áreas, transformar em um formato que talvez está mais complexo para um relatório simples. Então, já fazer na essência tudo pensando na privacidade e no direito do titular é muito positivo. Lembrando, pessoal, que a gente fala muito em usuário, em consumidor, mas a LGPD ela engloba qualquer pessoa física. Então isso também, todos esses princípios são válidos para os empregados, para os colaboradores, para os parceiros e para todas as pessoas envolvidas na sua empresa. Bom, o quinto e último princípio que nós trataremos aqui nesse vídeo é o princípio da qualidade dos dados, que estipula que as empresas devem prezar, deve existir a garantia para o titular de que os dados são exatos, que eles são verdadeiros, que eles correspondem à realidade. Então a ideia aqui é que as empresas mantenham as suas bases de dados atualizadas e também deem oportunidade para as pessoas fazerem correções, retificações, atualizações, enfim, para que as informações que a empresa tem sobre elas sejam de fato verdadeiras. Aqui a gente ressalta um ponto que nem sempre a empresa vai realmente ter que corrigir os dados, porque algumas informações elas merecem mais cautela. Então, por exemplo, se o seu titular de dados solicita que você corrija o CPF, por exemplo, é preciso que a sua empresa verifique primeiro se ele é quem ele declara ser, antes de fornecer qualquer informação, porque isso também pode ser considerado um vazamento de dados, você dar informações do titular para um terceiro, que não é ele mesmo. E segundo, verificar se essa informação realmente merece correção.
atenção, porque eventualmente trocar o CPF na sua plataforma pode indicar uma fraude. Então solicite o documento pessoal, verifique se essa correção faz sentido e então mantenha a sua base de dados em dia. Outro ponto importante é evitar bases de dados extremamente antigas, né? Algumas empresas têm informações de 30 anos atrás, 20 anos atrás e que provavelmente não vão mais corresponder ao que aquele titular deseja ou ao que ele é de fato. Então, evitem tratar dados por tempo indeterminado, tanto visando a qualidade deles, tanto, porque isso é proibido pela LGPD. Os dados só podem ser tratados pelo período que eles são realmente essenciais. Bom, pessoal, esses eram os 5 primeiros princípios da LGPD que a gente queria trazer para vocês hoje. Não percam o próximo vídeo, porque nós vamos falar sobre o princípio da transparência, da segurança, da prevenção, da não discriminação e da responsabilização e prestação de contas. Espero vocês lá e até a próxima!